irei falar sobre SCP-250. Fique com o vídeo. SCP-250. Classe do objeto: Euclide. Procedimentos especiais de contenção. SCP-250 deve ser mantido em um compartimento de 50 metros por 50 metros, simulando um ambiente natural, como uma floresta, com paredes de aço acolchoadas de 50 metros de altura e 1 metro de espessura. A temperatura deve permanecer entre 20 e 28 graus e entre 10 e 14 graus de noite, com uma umidade média não superior de 8%. Isso serve para duplo propósito de garantir que o comportamento geral de SCP-250 permaneça previsível e de manter a integridade física de suas partes componentes. A vegetação dentro do recinto deve ser mantida semanalmente. Embora o SCP-250 não exija fisicamente nutrição, deve ser alimentado com o suíno a cada 2 dias, para regular sua agressão e instinto de caça. Os restos de sua refeição devem ser movidos do recinto não inferior a 1 hora após o início do período dormência noturna. Isso inclui a limpeza de resíduos biológicos residuais dos componentes físicos de SCP-250, com ar comprimido e vassouras. Em nenhum momento durante a limpeza, nenhum dos componentes físicos de SCP-250 deve ser movido por mais de 1 metro em qualquer direção, pois isso corre o risco de interromper sua dormência. A dormência termina dentro de 5 minutos do nascer do sol. É proibido o acesso à contenção SCP-250 durante o período de atividade. Descrição: SCP-250 é um esqueleto fóssil animado de um alossauro, originalmente identificado como um Allosaurus. Nome difícil, hein? Entretanto, um artigo científico incompleto encontrado nos efeitos pessoais de um paleontólogo indica que essa classificação pode ter sido errônea. Consiste em 153 ossos decapulados e 14 substituições de gesso e fibra de vidro, mantido unidas e animadas por uma força desconhecida. O estudo dessa força é dificultado pelo comportamento agressivo da SCP-250, que foi avaliado pelos paleozoólogos, outro nome difícil, da Fundação, como sendo bem dentro das normas teóricas para um alossauro. SCP-250 emula o que se supõe ter sido as atividades diárias padrão de um alossauro vivo. Ele erra ou cerca por dia. Entre um estado de dormência de noite, tentará matar e devorar qualquer coisa que perceba como presa adequada, incluindo humanos. A falta de órgãos não parece afetar a maneira alguma o seu comportamento, exceto pelo fato de que o resto de qualquer presa que consome inevitablemente cairão das lacunas do crânio, pescoço e caixas torácicas, altura em que os ignora. Em um momento antes da SCP-250 ter ido para a Fundação, aconteceu o seguinte fato. SCP-250 foi o primeiro escavado com um esqueleto completo de 80%. Os registros de escavação não incluem qualquer relatório de anomalia. Ele foi transferido para um museu onde foi montado e colocado em exibição. Em uma noite, SCP-250 matou um intruso no museu, embora o dano aos restos do intruso fosse tão extenso que tornasse a identificação forense impraticável. Demonstraram-se de forma conclusiva que não pertenciam ao doutor, cujo escritório do museu foi fortemente vandalizado naquela noite, e ninguém foi visto desde então. O pessoal da fundação incorporado na equipe do museu relatou o incidente e SCP-250 foi levado sob custódia. Esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like, pois é minha hora de ir. Tchau!